Segundo Reis, capítulo 5, do 1 ao 14, nos diz assim: Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era um homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupa. Também levou ao rei de Israel a carta que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um homem, a fim de que eu cure da sua lepra? Notai, peço-vos, e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir ter comigo, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro a dizer-lhe: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti e ficarás purificado. Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo: Eis que pensava eu, certamente ele sairá ter comigo, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e curará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhes falaram, dizendo: Meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não a terias cumprido? Quanto mais dizendo que ele: Lava-te e ficarás purificado. Desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne do menino, e ficou purificado. Amados, se pudéssemos perguntar para o autor de Reis, ele certamente diria: eu escrevi essa história para valorizar a cura de Deus, para enfatizar que Deus é um Deus que cura. Deus cura quem quiser, do jeito que quiser, do que for preciso, por quanto for preciso, onde, enfim. Todo o texto gira como mensagem principal Deus como curador, Deus como aquele capaz de curar mesmo o inimigo, mesmo um leproso, mesmo de graça, porque na época era comum se pagar pelos tratamentos. Mas hoje eu gostaria de enfocar a partir dos nossos 5 sentidos: a visão, paladar, audição, olfato e tato. Nós, para termos uma vida melhor, para termos uma vida equilibrada e saudável, precisamos ter esses 5 sentidos bem aguçados. Claro, Deus é tão fantástico que na vida física, no dia a dia, quando alguém perde a visão, ele acaba conseguindo ter um pouquinho a mais aguçados outros sentidos e consegue se virar apesar de perder a visão. Claro, não vai ver o mundo como a gente vê, mas no mundo físico a gente consegue dar um jeito. Se perdemos a audição, tem aparelhos oculares, na pior das hipóteses tem a possibilidade de fazermos leitura labial. Hoje tem os aplicativos, você pode falar e mostra: a avó da minha esposa está perdendo a audição, então a gente fala no celular e mostra o texto para ela. Então hoje tem recursos que ajudam a vida física a
suplantar alguns desses sentidos quando eles faltarem. Mas na vida espiritual, para sermos um corpo de Cristo, e como corpo, precisamos ter visão, paladar, audição, olfato e tato, e além de corpo de Cristo saudável, também serve para individualmente, eu e você, levarmos para a nossa vida espiritual. Então alguns exemplos tocarão a igreja como um todo, mas alguns exemplos podem servir para mim e para você no dia a dia, dentro desses 5 sentidos que nós temos naturalmente e também podemos aplicar na nossa vida espiritual. O primeiro sentido é uma visão equilibrada. Nós precisamos enxergar bem. Temos a tendência de, na vida espiritual, às vezes querer ser visto mais do que ver bem. Em especial quando precisa ser visto coisas a serem ajudadas. A gente finge, faz de conta que não acaba com a gente, passa de largo. Lembram da historinha que Jesus contou do bom samaritano? Passou o sacerdote, o levita, passaram pelo problema e, como quem diz, não é meu problema. Por quê? Sua pompa, eles precisavam ser vistos. Imagina o que vão pensar me vendo ao lado desse moribundo. Não. Às vezes a gente cai nessa miopia espiritual de querer se aparecer muito mais do que ver aquilo que Deus de fato tem para as nossas vidas, tem como ministério das nossas vidas. Um outro aspecto interessante, há 2 anos atrás, não sei por que cargas d'água, eu resolvi escrever um artigo. Quer dizer, eu precisava escrever um artigo para mandar para um evento em Portugal, e aí no meio do caminho, graças a Deus, eu acabei conhecendo essa questão do daltonismo, ou seja, uma pessoa que não consegue ver bem todas as cores. Aí eu descobri que existem 2 tipos de daltonismo: o monocromático, que vê tudo cinza ou acinzentado, então ele não vê cor nenhuma, tudo é cinzento, e o dicromático, que vê uma ou 2 cores com mais evidência, com mais destaque. Aplicando para a nossa vida espiritual, eu poderia dizer que, infelizmente, em vez de termos uma visão equilibrada, a nossa tendência é sermos daltônicos monocromáticos, ou seja, só olhamos para a vida com pessimismo. Nada presta, nada é bom. O Jesus mesmo disse, o mundo jaz no maligno, o que vamos esperar disso? E é sempre a mesma ladainha. Os mais idosos devem lembrar da Hiena Hart, que é um desenhozinho que passava, acho que no SBT. Oh vida, que puxa, que azar. Era sempre esse o discurso da hiena, sempre depressiva, sempre desanimada, sempre nesse sentido de não ver vida ao seu redor. Um monte de coisa boa acontecendo. Fazer o que, né? Aconteceu. Não, nós temos que perceber e olhar ao nosso redor e saber que, apesar dos problemas, claro, a vida é cheia de problema, nós também podemos ter da graça de Deus em nossas vidas. Graças a Deus, Naamã não era um monocromático, ou seja, ele tinha lepra, mas não estava intocado em casa. Meu mundo acabou, vou morrer. Não lembro quem me contou uma vez que uma irmã estava com câncer, chegou no gabinete dele e estava bem depressiva. Disse: pastor, o senhor sabe por que eu estou depressiva, né? Ele disse: não sei, irmão, cada um tem, né? O senhor não sabe que eu estou com câncer? Falei: não, a irmã está com câncer, eu sei, mas o que tem uma coisa? Então, pastor, eu estou com câncer, eu vou morrer. Aí o pastor virou para ela: minha irmã, não estou com câncer e também vou morrer. Naamã estava leproso, porém, se ele visse só a vida cinza, aquela menina diria: se meu Senhor pudesse estar lá em Israel e conhecesse o profeta de Deus, ele diria: até parece, Israel, aquele povinho que eu conquistei, acabei de derrotar eles há pouco tempo atrás, que poder tem eles? Não tem poder nenhum. Se tivesse algum poder, teria livrado eles da minha mão, teria perdido a bênção. Por outro lado, por isso que a gente
precisa ter uma visão equilibrada. Não podemos ser diplomáticos no sentido de escolher algumas cores e ficar só nelas. E às vezes tem cristãos assim, acham que a vida é só um mar de rosas, acham que não tem que ter problemas, acham que uma vez com Cristo nada de dificuldades vai acontecer, porque afinal de contas não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono, como se toda a glória estivesse aos meus pés. E não é assim. O versículo 1 começa dizendo: Naamã era chefe, Naamã era guerreiro, Naamã era gente boa, respeitadíssimo. Detalhe, e o Senhor estava com ele mesmo ele sendo estrangeiro. E aí o finalzinho vai dizer: porém era leproso. Aplicando para as nossas vidas, somos cristãos, podemos ser muito dedicados na causa de Deus, porém podemos ter dificuldades na vida, porém podemos passar por desafios, situações onde Satanás vai tentar nos derrubar. Eu gosto muito de um versículo que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 16 de Coríntios, ele começa a agradecer aos irmãos e também suplicar aos irmãos, pedindo que a igreja ore por ele. E ele diz assim: irmãos, eu quero que ore por mim, porque uma grande porta eficaz e aberta me abriu aqui em Éfeso, por isso que eu vou ficar aqui. E aí, vírgula, mas também tem muitos adversários. A bênção anda lado a lado com o dia a dia, com as dificuldades. Temos que ter essa visão equilibrada de Paulo, essa visão equilibrada de Naamã, essa visão equilibrada da menina. Irmãos, eu não sei o que seria daquele homem se nós fôssemos o escravo dele, porque a nossa tendência seria olhar para ele e dizer: bem feito, quem mandou mexer com meu Deus? E aquela menina não, ela vai olhar para ele e vai dizer: tão bom se ele conhecesse o profeta de Deus que está lá em Samaria. Era escrava, foi roubada, foi capturada, foi pega lá na batalha em Israel. Provavelmente muitas pessoas da família dela morreram no campo. E em vez dela amargurar-se contra ele, contra a patroa, contra a casa, contra o mundo, contra Deus, não! Ela consegue ser um exemplo de cristã, um exemplo de crente, tendo essa visão equilibrada da vida. Além da visão, nós temos o paladar. Claro que não, como diz a piadinha, crente não bebe, mas come, que é uma bênção. Não vamos falar de comida, mas vamos falar da nossa língua. Nós precisamos ter uma boca eficaz. Nós precisamos ter uma boca que consiga de fato ser útil para o reino de Deus. Falar, comunicar, anunciar aquilo que Deus tem feito para nós. Não podemos ter uma boca fútil, uma boca torpe, uma boca que não serve de nada, uma boca maledicente. Não sei se vocês observaram, mas a menina que era escrava, vivendo lá na terra estrangeira, ela consegue olhar para o rei, para o senhor dela, e olhar para a patroa e dizer: olha, o profeta que está na minha terra é um homem de Deus, e se ele orar pelo Naamã, Naamã é curado. Naamã chega em Israel, versículos 5, 6 e 7, com a carta na mão, chega lá, e o rei abre a carta e diz: olha, rei de Israel, eu sou o rei da Síria, estou mandando o meu braço direito e quero que você cure ele da lepra. Meu Deus, ele está doido, não tem cura, lepra não tem. De fato, humanamente falando, lepra não tinha cura. Hoje ainda não tem cura, ela tem tratamento, ela tem estagnação, você consegue ter um controle sobre ela. Naquela época não tinha controle nenhum. Uma vez leproso, automaticamente a pessoa ia apodrecendo aos poucos, morrendo aos poucos, sendo excluído da vida social. Então era uma doença, humanamente falando, terrível. Mas o rei de Israel, que era o líder de Israel, que deveria conhecer a Deus, em vez de ele dizer: olha, senhor Naamã, eu não posso fazer nada, porque isso é questão com Deus. Tudo bem, eu como rei poderia também orar, deveria ter, mas como não tem, mas tem um profeta bom aqui na terra, ele consegue resolver o teu problema. Não, em vez de ele indicar o caminho, em
em vez de ele glorificar a Deus, em vez de ele clamar a Deus, buscar a resposta em Deus, ele vai falar besteira. Vai dizer que não é possível, vai dizer que lepra mata mesmo, não serve para nada. Às vezes nós usamos a nossa boca, que deveria glorificar a Deus, que deveria honrar a Deus, que deveria ajudar as outras pessoas para conhecerem a Deus, usamos ela para fazer tudo aquilo que não agrada a Deus. Tiago vai dizer: a língua mesmo pequenininho, mas é como fogo. Um palito de fósforo fala, não dá nada, joga num tapizinho seco. Recentemente nós vimos alguns desastres na Austrália, no Canadá, cidades inteiras praticamente destruídas pelo fogo. Quando você vê quilômetros de fogo, você fala, uau, que gigantesco! Tudo começou com uma faísquinha. Assim é a nossa palavra. Uma palavrinha mal falada se torna maldita. E essa maldição vai corroendo, vai destruindo, vai trazendo morte. E é isso que Tiago vai dizer. A nossa boca tem poder de vida ou morte, de bênção ou maldição. E é nós que escolhemos. E devemos ter cuidado, porque, embora pequenininha, não é tão controlável. Quando a gente vê, já falou. E curiosamente, o que a gente fala acaba produzindo algo a seguir. Não sei se você já passou por isso, se não, que Deus continue te livrando. Mas toda briga, ninguém começa do nada, eu pulo aqui e começa a agredir o irmão ali. Não, geralmente começa com uma palavrinha de ofensa. Eu falei alguma coisa que não entendeu, ele retruca e eu não entendi, e pronto, essa palavra vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e chegam às vias de fato. Curiosamente, eu tinha ouvido isso há 12 anos atrás, mas não tinha tido o privilégio de colocar em prática, então não podia dizer com razão de causa. Há 12 anos atrás, um discípulo meu, ele disse, pastor, aprendi algo. Nós tínhamos conversado, sobre esse texto de Tiago, sobre o fato de podermos abençoar o outro e tal. Essa semana aconteceu algo interessante, porque fui fechado, alguma coisa assim, enfim, e aí o cara achou que era culpa minha, começou a me dizer um monte de coisa e tal. Aí eu lembrei de Tiago, baixei o vidro e disse, irmão, me perdoe, Deus te abençoe. Pastor, ele ficou quieto, e pronto, cada um seguiu o seu caminho. Aí ele disse, graças a Deus, porque se fosse 15 dias antes, eu ia mandar ele plantar fava, ia abençoar a mãe dele, ia falar um monte de coisa, e talvez ele até se atracasse no braço. Mas foi interessante, pastor, porque eu só disse, me perdoe, Deus te abençoe. Pronto, acabou tudo. Em janeiro, 7 de janeiro, eu estava indo pregar, um segundo de bobeira. Ontem estávamos conversando com o irmão também, é aquele segundo de bobeira, impressionante. A gente sempre tem que fazer as coisas certinho e tal. Por um segundo de bobeira eu fechei um rapaz. E a minha esposa, precisava fazer isso? Eu falei, não, mas isso aqui, não quis, acabou acontecendo. Pense num rapaz nervoso. Quando paramos no sinaleiro, ele parou do lado e minha esposa parou no voo. Você quer que eu abaixe o vidro? Eu falei, tem que abaixar o vidro, fazer o quê? Aí ela abaixou o vidro, eu falei, me perdoe, eu não sei onde estava com a cabeça, me perdoe. Pronto, baixou a bola e foi embora. Assim como a minha resposta pode provocar a ira do outro, o sábio vai dizer, a resposta branda acalma o furor. Então nós temos que ter bocas eficazes. Somos servos de Deus, temos que bem dizer a Deus. E aí, voltando para o texto, exemplos dessa comunicação eficaz. Primeiro é o caso da menina. Às vezes a gente tem a tendência de, tão bom se o Naamã, meu chefe, pudesse conhecer o profeta, eu vou orar por ele, mas nunca fala para o Naamã da existência do profeta. Por graça e misericórdia de Deus, às vezes ele até manda um anjo, para bater na porta. Naamã, eu mandei o Reginaldo, faz anos que ele está, com a missão de falar para você, como ele não fala, então eu vim aqui falar, tá bom? Tem um profeta lá em Israel. Mas não, a gente tem a tendência de guardar para a gente.
Quando tem um sentimentozinho de amor, eu acho que eu vou começar a orar pelo meu vizinho. Fica só na oração. Claro, tudo tem que começar com a oração, mas na oração também Deus pode dar oportunidades, e o ideal é que a gente consiga comunicar, como fez aquela menina. Olhou para a senhora e disse: tão bom se o meu Senhor pudesse estar lá em Israel. E a comunicação eficaz, ela está baseada numa vida eficaz. Você já pensou se aquela menina fosse daqueles servos, tipo assim? Não conheço nenhum adolescente aqui que faz isso, tá? Então se você faz lá, não é indireto o Espírito Santo falando com você. É que eu já fui assim e hoje eu sei que era errado. A mãe pede para lavar a louça, tudo doendo. E vai esperneando e lava a louça e joga tudo, né? Com esse amor, esse carinho, essa dedicação. Porque de novo. Já pensou se ela fosse uma serva desse jeito? E ela dissesse para a senhora: senhora, tão bom se Naamã conhecesse o profeta lá em Israel. A senhora dava uma bolacha no pé do ouvido dela, estaria achando que ela estava zombando dela. Se no dia a dia você é uma traste de serva, como que hoje, do nada, você está dando uma de boazinha comigo? Está querendo me humilhar, só pode. Imagina, o meu marido general se humilhar, pedir favorzinho para um profeta derrotado da sua terra. Mas não, a Bíblia não diz. Mas muito provavelmente aquela menina era uma serva exemplar. A semelhança de um outro preso, de um outro servo chamado Zezinho. Lembra do José? Foi vendido como escravo, logo se tornou mordomo. Foi preso, logo se tornou carcereiro. Porque não tinha, estava com falta de funcionário lá? Não. Tem uma frase interessante: porque Deus estava com José. E essa frase tem a resposta também. Deus está com aquele que está com Deus. A Bíblia não diz que José estava com Deus, mas é natural. Se Deus estava com José, José tinha atitudes coerentes com aquilo que condizia com o fato de ser povo de Deus. Então a gente precisa viver uma vida autêntica para quando a gente falar, as pessoas poderem dar crédito. Então assim a gente tem uma boca eficaz. Então visão equilibrada. Não posso nem depender do lado do pessimismo, achando que tudo ao meu redor é uma desgraça, nem o lado da arrogância, achando que eu sou mais eu, nada há de me deter, porque nem levo meus olhos para os montes, nem preciso olhar de onde vem socorro, porque eu me basto, sou mais que suficiente. Não, uma visão equilibrada e uma boca eficaz, comunicando coerentemente a palavra do nosso Deus. O terceiro sentido é o ouvido. Precisamos ter ouvidos atentos. Ouvido atentos é sinônimo de obediência. Ouvido atentos é sinônimo de colocar em prática aquilo que Deus falou. Ouvido atento é sinônimo de prestar atenção no que foi pedido. E a maioria das vezes nós nos entramos em dificuldades porque literalmente não ouvimos de fato o outro. Infelizmente eu caí nessa. Vocês colocam a gravação na internet ou não? Então tá. Então deixa eu pensar aqui no exemplo para amenizar o fato. Era uma viagem missionária. Estava cansado, já estávamos trabalhando acho que há uma semana e tal, não sei o quê. E aí conseguimos um tempinho e comecei a conversar com o irmão que tinha viajado conosco, mas como cada um estava fazendo uma coisa, ele não teve aquele tempo de bater com um papo entre nós. E aí conversa vai, conversa vem, ele disse: pastor, olha, graças a Deus voltei a estudar e tal, não sei o quê. E de fato ele estava mais ou menos 20 anos longe da escola, na juventude afastou-se de Cristo e tal, e como havia se convertido ou se reconciliado com Deus há pouco tempo atrás, então ele acabou tendo uma novidade total de vida, inclusive interesse pelos estudos. Mas eu estava tão cansado que eu liguei o automático. Ele: pastor, a gente precisa se dar bem na vida. Eu: não, porque
somos cristãos, temos que fazer o melhor. Aham, e por causa disso, aham, e por causa daquilo, aham, e não, aham, e de repente ele, mas está difícil, pastor, eu aham, porque não é fácil, né, pastor? 20 anos sem estudar, eu aham, ainda mais para um burro velho que nem eu, né, pastor? Aham. E depois que eu percebi a besteira que eu tinha dito e tal, por quê? O cansaço não me permitiu a ter um ouvido atento de fato. A gente tem mania de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Entramos na era do WhatsApp, né? Porque até pouco tempo atrás era a televisão que nos hipnotizava. A gente ficava na frente da televisão, todo mundo se conversava, ninguém se entendia, mas achava que estava tudo legal. Não, a gente tem que de fato ter um ouvido atento. E olha só, a burrice, me perdoe ser tão franco assim, de vez em quando eu cometo isso, então quando eu olho algo ruim que algum personagem faz, eu não sou tão bonitinho com eles, eu estancar não. O que a menina disse para a esposa de Naamã? Quem poderia curar lá na terra de Israel? O profeta. Para onde que Naamã vai? O palácio, claro, né? Eu sou general. Imagina se eu vou lá na casinha do profeta pedir uma bencinha, né? Não dá. Eu sou general, eu tenho que ir no palácio. Naamã nos ensina que a nossa presunção muitas vezes pode impedir de recebermos a bênção de Deus. Ainda bem que Deus é maior, Deus tinha um plano maior e Deus estava atento, e aí Eliseu ficou sabendo e foi lá e resolveu a parada. Foi lá não mandou recado, porque aí fez questão, ele que vem aqui, e aí foi. Mas ele quase perde a bênção porque a menina foi muito clara. Tão bom se ele pudesse ver o profeta, e ele vai no rei. E às vezes a gente faz exatamente a mesma coisa na vida espiritual. A gente sabe que o nosso problema é com Deus e fica tentando se resolver com tudo quanto é coisa. A gente sabe que o nosso problema é falta de leitura e falta de oração e fica tentando resolver com tudo quanto é canto, em todas as formas diferentes, e não vai dar certo enquanto não nos humilharmos na presença de Deus. Um amigo meu contou que ele e a esposa estavam morando com um parente dele. E embora o parente muito aberto e muito respeitoso, mas toda vez que eles falavam de Deus, eles sempre davam corte, porque não, isso é coisa de crendice, é isso, aquilo outro e tal, mas sempre buscando tudo quanto é coisa, magia, esoterismo, a tal da filosofia, nesse sentido da religião, enfim. Um dia chegou para ele e falou: fulano, descobri um pajé em tal cidade assim que, olha, dizem que ele é bom e ele há de me ajudar. E aí ele pensou: poxa, eu sou cristão, estou tentando evangelizar o cidadão, estou orando por ele, né? De desculpa, falou: olha, eu tenho que vir para minha esposa, né? A gente não toma atitude sozinho. Foi conversar, em oração, decidiram levar o parente. Chegaram lá. Aí ele disse: ó, te levo, mas eu fico parado, você vai, não vou entrar, não vou te seguir nada, só sou seu caroneiro, ponto final. Não deu 3 minutos, né? Parou e foi, não deu 30 segundos lá dentro, já voltou bufando, cuspindo de raiva, então no carro. Ficou fechada a viagem toda, não quis dizer. No dia seguinte, né? Estava mais calminho, ele foi dizer, o pajé virou para ele e falou: não tem nada para ti não, você sabe muito bem o seu problema é com Deus, eu não posso resolver. Precisa um pajé dizer para ele que o problema dele era com Deus. Deus é tão poderoso que manda até recado para o demônio. E às vezes nós temos essa tendência de não dar ouvidos à voz de Deus. Precisamos ter humildade no sentido de olhar para o texto bíblico e permitir que Deus fale conosco. Nosso orgulho pode nos impedir de ver a bênção. Ele já foi presunçoso indo para o rei. Aí descobre que não é no rei que se resolve, é lá no profeta. Aí ele vai até o profeta, e o que acontece? Eu acho fantástico. Deus tem um senso de humor fantástico.
que Eliseu faz? Manda recado. O servo de Eliseu vai para Naamã e diz: olha, meu senhor mandou o senhor dar 7 mergulhos no Jordão. Vira as costas e vai embora. Mas ele fica indignado, versículos 10 e 12. Mas que abuso! Na minha cidade tem rios muito mais bonitos, famosos e limpos do que essa porcaria de rio aqui. Não é falta de banho, é lepra. E o texto diz, ele começa a perder a benção de novo, porque está indo embora. Aí os servos viram para ele: meu pai aqui no sentido, né? Imagina, vocês vão dizer, ô doido, não, né? Você tem que ter um carinho assim, meu pai, né? Se ele pedisse alguma coisa muito difícil, o senhor não faria? Então, ele só pediu 7 mergulhos no Jordão. Que custa dar 7 mergulhos no Jordão? Não, né? Na pior das hipóteses, se não acontecer nada, vai fazer papel de povo. E se quiser nos matar como testemunha, somos escravos, não temos valor nenhum, né? Enfim, quase que ele perde a bênção por orgulho. Porque na cabeça dele o profeta tinha que vir, né, com a roupa adequada, fazer os gestos adequados, passar a mão no doente, falar as palavras mágicas, porque só mandar recado não pode. E às vezes nós temos esse orgulho de achar que somos alguma coisa. Claro, por graça e misericórdia de Deus, pela cruz, somos justificados, somos feitos filhos de Deus. Então isso é uma dignidade fantástica. Mas temos que saber que essa dignidade vem por meio de Cristo. Não posso estufar o peito e dizer: Senhor, já sou pastor há 15 anos, então trate-te. No dia que eu fizer isso, eu já sei, Deus vai me puxar o tapete. Temos que ter cuidado com o nosso orgulho, porque às vezes a gente enquadra Deus e coloca Deus como funcionário da sadia ou da perdidão. Você já viu fazer linguiça? Você pode colocar a quantidade de carne que for, o tipo de carne que for, a cor que for, enfim, os tamanhos que for, na maquininha, a moenda, do outro lado a linguiça vai sair tudo igualzinho, no mesmo tamanho, no mesmo ritmo. Às vezes nós queremos fazer isso, colocar Deus numa caixinha, porque tem que ser do nosso jeito. Imagina! Não, o profeta tem que dizer, o profeta tem que tocar, o profeta tem que fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Quando na verdade Deus é Deus, Ele faz o que quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser, e nós como servos, se tivermos sabedoria, poderemos dizer como Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Então temos que ter ouvidos atentos. Pela graça e misericórdia de Deus. É engraçado isso também. Não significa orgulho e humildade, às vezes andam lado a lado. Porque, por um lado, Naamã foi extremamente humilde. Ele ouviu o conselho da serva, ouviu o conselho da esposa. Na época a mulher não valia nada, me perdoe ser tão franco, mas era a época. Ele ouve os conselhos de uma menina serva, ele ouve o conselho da esposa, ele ouve o conselho dos servos, mas em outro momento ele se sente todo orgulhoso. Em vez de ir no profeta, tem que ir no rei. Em vez de ouvir a voz do profeta, não, imagina, 7 banhos. Não vou fazer isso. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o nosso ouvido é seletivo. Já que eu citei o exemplo da avó da minha esposa, ela tem um problema, os médicos não sabem ainda o nome, nós aqui brincamos, ela tem ouvido analfabeto. Ou seja, ela sabe que está fazendo barulho. Se você conversar com ela, ela vira porque ela sabe que em algum lugar tem barulho. Mas o que é esse barulho, os neurônios não conseguem identificar. E aí alguns aparelhos ajudam a sintonizar esse barulho para que faça sentido. Então também, às vezes na vida espiritual a gente ouve alguma coisa, parece que é Deus falando, vou fingir, né, que não é, porque vai que ele, né, queira falar comigo, então enquanto não tenho certeza, deixa ele falando lá. Não, a gente tem que ter ouvido atento no sentido de colocar em prática a palavra de Deus. Além do ouvido atento, nós temos que ter um olfato bom. Não lembro com quem eu estava falando esses dias. Um irmãozinho, fui visitá-lo na sexta-feira e a conversa girou. Eu falei, vô, a gente chama ele de vô carinhosamente.
Essa semana aconteceu comigo. Eu coloquei lá uma panela com água no fogo para amolecer antes de ser lavado. Fiz alguma coisa, queimou um pouquinho, acho que foi pipoca, não sei. Enfim, coloquei a água para derreter um pouquinho e fui assistir. Aí 15 minutos depois eu sentindo um cheirinho. Falei, puxa vida, né? Coitado do vizinho, está queimando panela. Meia hora depois, coitado do vizinho, não percebeu que está queimando panela. Uma hora depois, ai que vizinho azarado, né? Quando eu olho a fumaça entrando no quarto onde eu estava assistindo, aí eu descobri que não era vizinho, era lá em casa. Então não adianta só ter, né, nariz, a gente tem que ter um nariz que funcione. E trazendo para a vida espiritual, podemos aplicar no sentido de uma vida leve. O pastor mencionou que a palavrinha para espírito é ruá no hebraico e rema no grego, e o mesmo espírito que serve para o Espírito de Deus, para o nosso espírito, para a nossa vida espiritual, é a mesma palavrinha que também serve para respiração, para hálito. Então, o nosso olfato espiritual eu vou aplicar como o nosso espírito leve, a nossa vida leve. Temos que ter uma vida light. E curiosamente, a palavrinha ira, que para nós não tem nada a ver com o nariz, no hebraico, literalmente, a palavra ira é nariz vermelho. Sabe quando a gente fica bravo, o nariz fica bufando assim? Alguns conseguem, minha sobrinha é muito fofinha ver ela brava, porque o nariz fica abrindo e fechando assim, sabe? Parece um torino. Quando estiver assim, sai de perto. Na vida espiritual também. Tem gente que tem o pavio curto, qualquer coisinha está explodindo, qualquer coisinha está descendo fogo, qualquer coisinha está amaldiçoando. Quando na verdade nós temos que ter um espírito leve, uma respiração tranquila, uma vida suave na presença de Deus. Mais ou menos em 97, nós fizemos um retiro de adolescentes. Eu e meu irmão já estávamos na fase da juventude, então nós éramos os líderes dos adolescentes, numa chácara muito longe, dava 4 horas de viagem. A previsão era a gente chegar às 6 horas para participar do culto da noite. Então o retiro foi feriado todo, então no domingo a gente participaria do culto da noite. Só que o ônibus chegou na chácara meia-noite, porque ele encalhou 3 vezes na ida e depois encalhou mais 2 vezes na volta. Então a gente chegou em casa às 5 horas da manhã. Então na hora do culto ainda a igreja conseguiu manter um pouquinho de calma, ou pelo menos fingiu, né? A qualquer momento eles chegam, meia hora atrasada, normal e tal, beleza, acabou o culto, bom, pronto, começou o desespero. Não sei por que razão, acho que minha mãe devia estar doente, ela não foi para o culto naquele dia. Na época eram pouquíssimas pessoas que tinham telefone e não sei nem, acho que não tinha celular. Se tivesse lá naquele mato não ia pegar de jeito nenhum. Um bando de mulheres apareceu na casa da minha mãe, todas apavoradas, encontraram a velhinha dormindo às 11 horas. Dona Emelinda, a senhora não soube o que aconteceu? Não. A única coisa que eu sei é que meus filhos ainda não chegaram. Então, o que aconteceu? Não sei, minha irmã. Eu orei, coloquei nas mãos de Deus e Deus é que sabe. Mas a senhora não tem amor? Claro que tem. Amo os meus 2 filhos. Se precisasse, eu morreria por eles. Se esse nervosismo todo de vocês ajudasse a trazê-los de volta mais rápido, com certeza eu seria a primeira a estar desesperada assim. Mas esse desespero todo não ajuda em nada, só deixa a gente pior, traz úlceras, gastrite e preocupações e tudo mais. O resultado é orar. Aí ela juntou todo mundo, orou, acalmou a mulherada, todo mundo foi para casa. 4h30 da manhã a gente estava chegando e aí as irmãs estavam mais calminhas. Então temos que ter esse espírito leve. Não podemos ser aquele, o crente gasolina, que não pode ver um foguinho que já dá uma sopradinha, já ajuda a pegar fogo, porque é bonito, né? Ver o barraco pegar fogo, quando é o barraco outro. Não! A gente tem, como diz Paulo, o que depender de nós, ter paz com todos os homens. E essa figura eu vejo no exemplo da menina, é a compaixão daquela menina.
Como eu disse no início, eu não sei o que seria de Naamã se um de nós fôssemos os servos dele, porque a nossa tendência, estrangeiro, acabou de guerrear contra o meu povo, recentemente pegou uma lepra, com certeza é castigo de Deus. E se é castigo de Deus, que morra infeliz. Ontem a gente estava brincando, não lembro quem que falou, e que morra bem devagarinho para sofrer bastante, porque se morrer rápido também não tem graça. É isso que Jesus ensina, né? Desejar que o outro morra bem devagar. Não, Jesus pede para a gente amar o nosso próximo, inclusive o nosso inimigo. Então a gente precisa ter esse espírito leve, esse espírito de compaixão. E por fim, o tato, né? Nós precisamos ter uma visão equilibrada, boca eficaz, ouvido atento, espírito leve, né? O nosso olfato tranquilo e mãos na massa. Nossa missão não nos permite ficar parados. Eu acho fantástico, primeiro, a menina. Não é porque ela era serva. E às vezes a gente tem a síndrome da última rosquinha do pacote, né? Mas sou eu sozinho, o que eu vou fazer? Puxa vida, minha família é grande, só eu me converti. Ora, a partir de você os outros vão chegando. Vários exemplos aconteceram assim. E aquela menina, já pensou se ela falasse: puxa vida, eu sou serva. Eu sei que o profeta pode curar. Eu sei que Naamã humanamente não tem condições, mas Deus pode curar. Mas sou apenas uma serva. Quem é que dá crédito a uma serva? A uma menina? Não vou falar nada não. Vou orar mais, né? Para que Deus mande alguém aí. Não. A missão dela, como crente em Deus, viu a necessidade, foi lá e falou. Um outro exemplo nesse sentido, Eliseu. Ele está lá na casinha dele, versículo 8. Aí diz assim: quando Eliseu lá na casinha dele ouviu que o rei rasgou a roupa, ouviu que o rei deu aquele escândalo, meu Deus, quer me matar, porque onde já se viu um negócio desse, não sei o quê. Aí Eliseu mandou recado ao seu bobão, né? Mas já está usando o linguajar dos parlamentares, né? Excelentíssimo senhor rei. E aí depois escancara tudo, né? Manda falar comigo, e aí você vai ver que tem profeta nessa terra. Manda falar comigo, você vai ver que tem um Deus que de fato age, interage e faz acontecer. Não podemos ficar só olhando ver o navio passar, não podemos ficar só olhando a vida passar ao nosso redor e achar que, não é problema meu. A partir do momento que somos servos e corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, sim, é problema nosso. Infelizmente já vi vários, não entra, encontra um papelzinho de bala, em vez de abaixar discretamente, pegar e procurar um lixinho, ou se não tem lixinho, enfia no bolso. Não vai rasgar o bolso, não é tóxico, né? Não é aqueles coisinhas de desenho que você coloca assim, derrete e sai caindo. Não, é apenas um papelzinho de barro no chão. Resolveu o problema, mas não. Meu Deus, zeladoria recebe uma fortuna e não consegue cuidar direito da igreja. Faz questão de dizer para todo mundo, se no mínimo chamasse zeladora, irmão, né? Passou algum desajuizado, jogou um papelzinho de bala lá. Eu acho que ainda, né, mereceria um puxão de orelha, porque até ir na zeladoria para vir buscar e resolver um papelzinho de bala, eu já teria enfiado no bolso há muito tempo, né? Mas ainda assim era menos mal, menos pior do que fazer o escândalo, falar para todo mundo, quando na verdade nós poderíamos nos envolver mais, agir mais, trabalhar mais, para que a obra de Deus de fato aconteça. Então, nossa missão não nos permite ficar parados. Se você é cristão, se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, certamente Ele vai te provocar a fazer alguma coisa, porque Jesus não nos chamou para sermos enfeite de igreja. Graças a Deus, tem outros objetos que servem como enfeites. Você é corpo, você é membro, você faz parte da igreja de Jesus Cristo. E uma grande lição, e aí sim, adolescentes, isso é com a gente, né, os mais novinhos.
A nossa função, o vovô dizia assim, não sei qual é o linguajar de vocês hoje, o vovô dizia, tamanho não é documento. Aquela menina tinha mais fé do que o rei. É que eu parei no versículo 14, se você ler em casa, do versículo 20 ao 27, o discípulo de Eliseu tinha menos fé, tinha menos ética, tinha menos moral, tinha menos delicadeza, tinha menos tudo do que aquela menina. Então aquela menina escrava, vivendo numa terra longe, talvez longe da família, sozinha, abandonada, conseguiu ter um espírito cristão muito mais elevado do que o rei de Israel e do que o discípulo de Eliseu. Então tamanho não é documento. A nossa função, o que somos, não vai dizer, não serve para medir o tamanho da nossa fé. Já sou pastor há 15 anos, então sou mais maior de bom de vitelo que o Lucas, porque ele é só seminarista. Mas se eu fui um pastor mequetrefe por 15 anos e o Lucas foi um ótimo seminarista por 4, ele pode ter ganho muito mais pontinhos na vida espiritual do que eu. Eu sou diácono da igreja há 40 anos, mas se há 39 não fez nada, porque geralmente o cristão novo convertido faz em 1 ou 2 anos, faz muita coisa, depois estaciona às vezes e estagna. Pode ser que o novo convertido da semana passada seja mais crente que você, que é diácono há 40 anos, como é o caso lá do rei, do discípulo de Eliseu. Enfim, temos que pôr a mão da massa, não importa o nosso tamanho, não importa a nossa função. No corpo de Cristo há lugar para todo mundo. No corpo de Cristo, na obra do Senhor, há espaço para todo mundo que tiver vontade e disposição. E assim, com os 5 sentidos da vida cristã, visão equilibrada, boca eficaz, ouvido atento, espírito leve, mão na massa, o corpo de Cristo vai crescer mais saudável, e eu e você, como membros de Cristo, poderemos espiritualmente ter uma vida muito mais saudável, equilibrada e tranquila, abençoando os outros. E de quebra, ainda recebendo a bênção do Senhor. Abaixe sua cabeça, converse com Deus. Não sei o que se passa em seu coração. Mesmo a família da dona Marlene, que estou ali desde ontem, antes de ontem, não conheço, não sei de nada o que se passa em cada mente, em cada coração. A gente tem brincado, se divertido, conversado, feito amizade, estreitado o nosso laço, mas fica por aí. O coração é especificidade de cada um. Só você e Deus sabe o que está em seu coração. Só você e Deus sabe qual ou quais desses sentidos precisam ser melhorados na sua vida. Só você e Deus sabe se precisam pedir perdão, porque claramente percebeu que a sua visão está desfocada, sua boca está muito solta, seu ouvido não está nem aí para obedecer o que precisa, tem sido um espírito rude, arrogante, não se envolve com nada, ou talvez agradecendo pela sabedoria, que percebeu que apesar de pequenininho, ou apesar de fortão, somos o que somos pela graça do nosso Deus, e quando Ele age em nós e através de nós, podemos fazer coisas incríveis. Peça a Deus a bênção dele para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério. Obrigado, Senhor, por tua palavra, tem falado aos nossos corações, desde a primeira leitura, destacando que o Verbo encarnado, o Deus maravilhoso, a palavra eterna, habitou entre nós para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Muito obrigado, Senhor, porque se não fosse pelo Senhor, a nossa tendência é olharmos para o lado, a nossa tendência é olharmos para nós mesmos, a nossa tendência é olharmos só para coisas erradas e coisas ruins. Mas por tua graça e misericórdia é que a gente consegue ter uma visão equilibrada. Obrigado, Senhor, porque conseguimos, por graça e misericórdia, controlar a nossa língua. Tão pequenininha, mas volta e meia ela consegue se escapar. Volta e meia ela faz estragos.
volta e meia ela diz o que não deve. Perdoe-nos, Senhor, quando isso acontece, e ajuda-nos a refreá-la, ajuda-nos a termos mais eficiência com a nossa língua, a termos uma boca eficaz para a honra e glória do Senhor. Deus querido, perdoe-nos, porque a maioria das vezes ouvimos todo mundo, damos ouvidos a tudo, menos a Tua palavra, menos a Tua voz. Perdoe-nos e ajuda-nos a termos uma audição atenta, interessada em realmente obedecer a Tua palavra, reconhecendo que sem Ti nada somos. O Senhor é o caminho, o Senhor é a nossa luz, é a direção para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a termos um espírito livre, uma vida suave, uma vida tranquila. O natural é sermos como João e Tiago, os filhos do trovão. O natural é sermos pavio curto. O natural e o humano é explodirmos com qualquer coisa, dizermos qualquer coisa, sair ofendendo, brigando, ganhando no grito. Mas não queremos ser assim. Nós queremos ser como aquela menina que tinha compaixão. Queremos ser, Senhor, como Teu servo, o Eliseu, que era um homem fantástico na Tua presença, e mesmo com tanto poder, era respeitado por sua tranquilidade. E acima de tudo, Senhor, ajuda-nos a colocarmos mais a nossa mão na massa, ajuda-nos a vencermos a preguiça, ajuda-nos, Senhor, a termos sabedoria para controlar melhor o nosso tempo, para sobrar tempo e termos tempo para investirmos no Teu reino. Às vezes gastamos tanta coisa com este mundo que vai ficar, com coisas passageiras que não vão a lugar nenhum, e não nos envolvemos com a eternidade. Ajuda-nos, Senhor, a termos os nossos 5 sentidos da vida espiritual aguçados para a honra e glória do Senhor. Continue, Senhor, falando conosco, continue transformando as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.